Boa tarde, estamos aqui no escritório de advocacia Isabel 7 de São Paulo e meu nome é Isabel Franco, sou sócia da área de compliance, investigações white collar e luxury law também. Estou aqui com a minha colega sócia da área de trabalhista, a Juliana Hansen, que também está em fashion law. O que a gente não sabia é que nós vamos estar no AgroLaw hoje, né? Nosso projeto Profissionais ASA tem sido um grande sucesso. Ele vem já na nossa 7ª edição neste ano, com 100 mil visualizações, 200 artigos, e nesse ano nós vamos fazer, além de um e-book com 20 artigos sobre temas atuais e interessantes como o agro, nós começamos essa série de vídeos que esperamos que seja de bastante utilidade para quem está nos vendo. Estamos aqui também com a Alessandra Martins de Souza e a Alessandra Lima Gans, e vamos falar sobre um assunto. Eu tenho que ligar minha tecla SAP, tá bom? Mas estou com muito orgulho, nós sempre comemorar esse mês das mulheres falando desses assuntos tão femininos. Patrimônio rural em afetação e fomento de crédito. É isso, Alessandra? É isso. A gente escolheu falar sobre isso porque, bom, a gente pegou a temática do agro, né? E até foi ideia da Alegans, porque é uma figura, uma garantia, esse patrimônio rural em afetação, é uma nova garantia, nova desde a Lei do Agro, que é 2020, né? Então também veio num momento que, obviamente, a gente estava, o mundo inteiro estava em apuros na pandemia. E sendo uma nova forma de garantia, que a gente vai discutir um pouquinho do porquê que ela é tão interessante, ela dá novas oportunidades de crédito, basicamente, para o agro, para o produtor rural, nesse caso, para quem tem um imóvel rural, porque é o próprio imóvel que, dentro dessa afetação, que a gente vai desenvolver um pouquinho o que vai poder ser dado em garantia para levantar crédito. A afetação nada mais é do que a separação patrimonial, uma ficção jurídica, né? E por conta disso você pode permitir a dar a um credor especificamente esse determinado patrimônio para uma garantia, e nesse caso o estímulo é para o o produtor do agro aqui, que vai ter esse benefício agora a partir de então para usar. Os imóveis rurais normalmente são muito grandes, então fica um pouco até difícil envolver um imóvel tão grande num crédito ou numa política para tomar um incentivo. Então, a lei trouxe exatamente essa possibilidade de fracionar o imóvel e, ao fracionar, você afetar determinadas partes para determinados credores, né? E afetar também quer dizer o seguinte, que ele fica como que reservado para aquele crédito específico, e isso é bastante atrativo, né? Isso tem uma figura, derivou de uma figura que vem das incorporações imobiliárias, mas então você faz o seguinte, aquele credor, ele tem literalmente a garantia de que a garantia é incomunicável, ou seja, não vai ter outro credor que vai poder acessar essa garantia, lógico que dentro de um determinado escopo. Mas só naquela fração? Na parte que foi afetada, exatamente. Que pode ser o imóvel inteiro, ou pode ser a fração, e faz muito mais sentido que seja a própria fração, né? A única coisa é que não é infalível, né? Essa afetação não é infalível. Tem coisas ali que a própria lei ressalva que podem ainda recair sobre esse imóvel. Então, questões fiscais, questões trabalhistas, questões previdenciárias. Então, ele não é a prova de bala, ele não é a prova de tudo. De tudo. Mas ele é a prova de falências, ele é a prova de recuperação judicial, o que eu acho que já torna bastante mais atrativo. E qualquer imóvel rural poderia ser, e digo mais, se ele tem uma restrição, por exemplo, de uma reserva legal ambiental,
Isso é um limitador? Ele cria um empecilho? Pelo contrário, primeiro, qualquer imóvel rural, sim, desde que o imóvel esteja regularizado. Por quê? Quem pode praticar esse parcelamento, quem pode praticar essa afetação é só o proprietário. E aí o imóvel em questão, seja o imóvel grande que vai receber a afetação, seja em seguida a parte afetada, elas precisam estar regulares em todos os cadastros. Então a gente está falando aqui de georreferenciamento que precisa estar feito, tanto para o todo quanto para a parte afetada. A gente está falando, aí respondendo a questão da questão ambiental, tem que ter a reserva legal, seja averbada, ou a inscrição do imóvel no SICAR ou CAR, dependendo do estado que a gente está falando. Então, assim, as obrigações cadastrais envolvendo o imóvel rural precisam estar ok para permitir essa afetação. Dessa parcela. Que o próprio proprietário providencia tudo. Exatamente, Então, ele já precisa fazer, ele já tem que fazer, obrigatoriamente, né? Então, na verdade, você precisa fazer um mapeamento, uma due diligence desse imóvel para conseguir preencher todos esses requisitos. Sim, e ele já tem essa obrigação exatamente por outras legislações, por outras questões inerentes ao próprio imóvel rural. Então, o proprietário do imóvel rural ele já tem que ter essa cautela de deixar o imóvel da melhor forma possível, senão ele não consegue fazer nada do ponto de vista de transferência. Então, ele não pode transmitir, vender, comprar, enfim, ele tem já algumas restrições. Então, ele já tem essa obrigação de manter regular. Não tem requisitos a mais, obrigações a mais. Digo, então, que se isso está tudo organizado, tecnicamente ou na teoria, é fácil ele conseguir... Ele não vai ser exigido de outros documentos, condições, etc. Não. Existem regras que a própria lei coloca de restrições. Então, por exemplo, a pequena produção rural, né? Então, até 4 módulos, você não consegue utilizar essa... É uma das restrições, uma das né? restrições. Aquela proteção. Exatamente. Exato. Assim como, por exemplo, um imóvel que já tem um ônus. Então, vamos supor, um imóvel que esteja já ou hipotecado ou penhorado em alguma outra questão, ele não pode ser objeto desse fracionamento. Os imóveis também que tem alguma questão judicial, então quer dizer, você tem lá, consta na matrícula que tem alguma ação que está acontecendo, não é propriamente um ônus que o proprietário tenha colocado para alguma operação, mas você tem uma discussão qualquer sobre a posse, sobre a propriedade do imóvel, você também não vai conseguir colocar esse imóvel em afetação. Justamente por quê? Porque tem que ser uma garantia muito boa, né? Procurou-se criar uma garantia muito boa para que, basicamente, as instituições financeiras sentissem mais apetite em dar crédito, né? Se esse imóvel ainda está discutindo no inventário, por exemplo, é uma herança... Tá. Isso também é um limitador. E o credor, ele vai, como a Ju falou, fazer uma due diligence própria? Olha, em regra, vai porque a gente também está falando em regra de instituição financeira, que já tem isso, vamos dizer assim, como parte do processo dela para poder dar o crédito. Porque a instituição financeira faz isso, né? Ela precisa ver a garantia para ter, óbvio, né? Tem outras circunstâncias macroeconômicas que levam instituições a dar ou não o crédito, mas uma coisa bastante forte é o fato dela saber se ela vai conseguir executar uma garantia na hipótese do inadimplemento. Ainda mais em se tratando de uma atividade de produção rural que não é algo certo, quer dizer, a gente sabe que você pode ter quebra na produção, não é uma coisa simples. São Pedro pode interferir. E daí vem um outro ponto, né? Porque a gente já tinha um modelo de crédito vinculado à produção, à safra. É similar, porém, se a gente fosse fazer prós e contras entre o que tinha e o que trouxe essa lei, que talvez... É que, na verdade, o crédito é o mesmo. Então, assim, o CPR, que já é bastante conhecido no mercado, ele continua existindo, só que agora existe a possibilidade da gente colocar esse imóvel como uma garantia para a emissão dessa cédula de crédito. É uma garantia a mais, um substrato maior, uma força maior para esse crédito, que pode até reduzir taxas, enfim, a gente sabe. Vai chegar lá um produtor e vai pedir um determinado crédito para a instituição financeira, vai querer emitir um CPR. O banco, a instituição financeira vai falar, tá, qual é a produção aqui que você consegue me penhorar? Não sei, é um ano que não é bom para isso, ou não me interessa. Mas eu tenho também aqui, eu posso colocar esse imóvel, essa parcela desse imóvel em afetação só seu.
é mais atraente, pode abrir outras portas. E uma coisa que é bom comentar também, essa mesma lei que criou essa possibilidade dessa garantia, também criou um novo título de crédito, que é o Crédito Imobiliário Rural, CIR, né? Que basicamente é um crédito que você vai tomar, você vai emitir um título com base nessa garantia, né? Então você vai chegar, você vai pedir um crédito, você obviamente tem que ter essa propriedade rural para afetar e vai obter o crédito do lado da CPR, tá? Então assim, não é que é outra forma de crédito, é que criou-se uma garantia para tentar fomentar mais crédito. Aumentou o leque de possibilidades. Isso, essa é a ideia. Exatamente. Para facilitar esses créditos. Fomentar a área agro. Isso. Num país continental como o nosso, faz sentido. Exatamente. E na percepção de vocês, hoje, qual que é o maior desafio para o produtor rural ou para o empresário, enfim, para quem está e quer obter isso? Então, o que faltará avançar? Ou qual a percepção que ainda não foi, que não capturaram para entender que o produto é interessante? Tem uma pequena discussão na própria lei que talvez possa ser um problema, que é exatamente a questão da responsabilidade ambiental. Então, o fato de ser afetada essa área e ser concedido em garantia essa área, por exemplo, para uma instituição financeira, o uso da área continua sendo do proprietário que deu essa garantia, né? Ao dar essa garantia, ele continua ali na posse e ele continua manejando a terra, ele continua tratando daquilo da forma que lhe bem convém. O problema é que a lei ela é omissa ao falar sobre a responsabilidade dessa terra. Então, se essa terra acaba sendo executada, indo parar na mão de um terceiro ou da própria instituição financeira na execução, esse terceiro ou essa instituição financeira acaba sendo responsável por aquilo que o proprietário lá atrás fez, do ponto de vista ambiental. Sim, então há uma sucessão. Exatamente, Se e isso é um risco. O proprietário não cuidou durante esse período de afetação, acaba a instituição financeira, o credor. Exatamente. Então, isso é um gargalo, isso é algo que muito se critica e talvez a gente veja aí alguma mudança em breve em relação a isso, porque não se torna muito atrativo se envolver no risco da operação lá na frente, seja a instituição financeira, seja um terceiro. Quem quer que arremate leilão, né? Exato. Mas a instituição financeira pode ficar monitorando sempre. Pode. Como se fosse o senhorio, no caso de uma locação. Mas e normalmente acontece em qualquer tipo de garantia, cooperação que envolve garantia, tanto seguros quanto regularidade das atividades e tudo mais. Da propriedade, sim. Acaba que faz uma conexão com os princípios de ESG, né? Porque você está falando de novo de uso da função social daquela propriedade, de governança, de questões ambientais. Então acaba que tá ali no pacote com alguma sinergia para isso. Sim. Tem de ser observados todos esses princípios, aspectos de ESG, imagino eu, para que você tenha um bom produto para dar em garantia, certo? Exatamente. Muito bem. Aprendi bastante. Eu também. Fico tão orgulhosa de ver as mulheres discutindo esses temas assim, agropecuários e propriedade agrícola, realmente, parabéns. Alessandra. Desmistificando, né? E resgatando também um pouquinho da nossa origem agro, de unidades familiares, onde a mulher também teve muita importância, às vezes de uma forma negligenciada historicamente. Então, temos que fazer jus a isso. É um prazer. Perfeito, foi nosso. Parabéns. Obrigada, gente. Só mais uma pergunta. O que vocês podem fazer pelos nossos clientes com essas informações? Ótimo. Ó, a gente pode, eu mais particularmente, mas sempre trabalhando com aquela outra lei do outro lado da mesa, a gente pode ajudar o cliente a estruturar uma operação de financiamento que ele esteja precisando, né? Então, quer dizer, a gente pode acompanhar as negociações que ele vier a ter com determinadas instituições financeiras, a gente consegue, inclusive, ajudar
Eu vou deixar a Lê falar um pouco justamente da parte de fazer a garantia, né? Porque aí requer bastante conhecimento técnico da parte imobiliária, no caso em especial dessa garantia, mas a gente consegue não só estruturar para ele conseguir ter o acesso ao crédito, como tanto o CPR quanto o CIR, eles são títulos de crédito que depois podem ser securitizados e lançados no mercado. Entendeu? Então, eles circulam no mercado, eles têm liquidez. Entendeu? Então, é uma operação que a gente dando essa assessoria, ele pode ter um acesso ao mercado. E, de novo, aqui a gente fala de fomento de crédito. E do ponto de vista imobiliário, lógico, não só tanto a regularidade do imóvel dele, da propriedade dele, como também de fazer da melhor forma como ele possa otimizar aquele imóvel rural que, volto a dizer, muitas vezes é muito grande e ele pode compartimentar ele todo e fomentar a atividade dele de uma outra maneira. Então, buscar um crédito, às vezes, muito mais barato, de uma forma sem muito custo, porque o custo é o próprio imóvel que ele já tem dentro de casa. Então, a gente pode ajudá-los também nessa questão. E tem um outro lado também. Nosso cliente também pode ser a instituição financeira, que também pode querer nos contratar para a gente ajudar a olhar se aquele imóvel, aquela parcela de imóvel que determinado produtor, enfim, pessoa, entidade daí pode ser pessoa física ou jurídica, queira dar em garantia. Então, aquela due diligence, aquela auditoria da qual a gente falava, a gente pode fazer também. Sim. Podemos fazer para o produtor, o proprietário, enfim. Aqui. E para o credor. E para o credor, para chegar para o credor e lançar a nossa opinião legal de que, olha, funciona, não funciona, ó, precisa dessa regularização, aquela outra regularização, enfim. Excelente. Ju, entendi tudo, você entendeu tudo, né? Então, Perfeitamente. Realmente preciso agradecer muito a Alessandra Gans, a Souza, muito obrigada, mas principalmente muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Fiquem de olho nos próximos conteúdos, nos próximos vídeos que nós estamos fazendo e no e-book que vai ser lançado até o final de março. Parabéns a todas as mulheres no nosso mês internacional da mulher, de março, dia 8 de março. Muito obrigada pela presença de vocês e pela audiência.